Você pode até não perceber, mas existe uma ferida escondida que te faz repetir padrões, fugir de responsabilidades e viver como se algo estivesse sempre faltando. E não tem nada a ver com azar ou destino. Tem a ver com uma ausência que moldou sua mente desde cedo, a do pai. Parece exagero? Pois saiba que a falta dessa figura não deixa só um vazio emocional. Ela sabota silenciosamente sua autoconfiança, seu senso de propósito e sua capacidade de se posicionar no mundo. Enquanto você corre atrás de sucesso, liberdade ou reconhecimento, talvez esteja preso a um ciclo invisível de dependência emocional, procrastinação e medo de crescer. Sabe aquela sensação de que você está sempre começando, mas nunca chega lá? Isso pode ser sintoma daquilo que chamamos de espírito de regressão, um impulso profundo que te arrasta de volta para a zona de conforto infantil, onde tudo era cuidado por alguém, principalmente pela mãe. O mais contraintuitivo? Muitos adultos acham que já superaram isso porque trabalham, pagam contas ou até têm família. Mas a verdade é que sem ritos de iniciação, sem uma figura que represente o corte necessário com o passado infantil, você pode estar vivendo como um puera aeternus, aquele que envelhece, mas não amadurece. O mundo está cheio deles, e talvez você esteja sentindo os efeitos sem nem saber o nome disso. Se você sente que está travado, como se a vida estivesse esperando algo de você que nunca chegou, talvez esteja. E entender o que aconteceu e como reverter pode ser o passo mais poderoso para sair desse ciclo e assumir de uma vez por todas a vida adulta que você merece viver. Vamos juntos. Sabe aquela pessoa que já passou dos 30, mas parece viver numa adolescência sem fim? É exatamente esse o caso que intrigou Marie-Louise von Franz, uma das maiores psicólogas da história. Ela notou que muitos adultos pareciam presos numa espécie de adolescência perpétua, uma condição que chamou de puer aeternus. É o famoso eterno jovem que foge das obrigações como o diabo foge da cruz. Essas pessoas possuem uma mente infantil, num corpo adulto, frequentemente fugindo de responsabilidades, buscando prazeres imediatos e evitando qualquer desafio que exija esforço. Von Franz identificou que esses indivíduos não amadureceram emocionalmente, mesmo com todas as condições favoráveis para isso. Parece estranho, né? Pois bem, essa síndrome não é apenas um capricho, é um verdadeiro atraso na vida de muita gente. Imagina só o João, aquele amigo que já tem barba na cara, mas insiste em não sair da casa dos pais. Ele trabalha, mas todo o dinheiro é gasto com jogos online, pizzas e encontros casuais. Na verdade, João está dominado pelo espírito de regressão, sempre buscando voltar a um lugar onde tudo era mais fácil e prazeroso. E aí já viu, o sujeito não cresce nunca, só envelhece. Agora aqui vai um segredo que Marie-Louise deixou nas entrelinhas das suas palestras. A origem desse comportamento não é apenas uma questão de escolha pessoal. Tem muita coisa por trás dessa incapacidade de amadurecer. Se você olhar com atenção, vai perceber que essa dificuldade não surge do nada. E aí vem o ponto crucial. Onde será que tudo começa? Marie-Louise von Franz não falou do puer aeternus por acaso. Ela estava prevendo um futuro bem complicado para muita gente, especialmente para homens do Ocidente. Sabe aquele cara que vive trancado no quarto jogando, afundado em pornografia e fugindo de qualquer compromisso? Pois é, ela viu lá atrás que isso ia virar epidemia, e não é que estava certa. Hoje esse tipo está por todo lado. O mais curioso é que essa turma não vê problema nisso, ou pior, não consegue enxergar que está presa num labirinto psicológico perigoso. Não é só questão de preguiça ou escolha pessoal, mas uma verdadeira fuga da realidade. A previsão de von Franz era clara. Se as coisas continuassem assim, muita gente ia se encontrar num verdadeiro colapso psicológico, incapaz de assumir as rédeas da própria vida. Imagine só o Lucas, que passa horas no sofá, assistindo séries e gastando dinheiro que nem é dele. Ele ainda mora com os pais, evita trabalhar porque não encontrou sua paixão. E quando alguém tenta ajudar, ele sempre escapa com desculpas do tipo "isso não é para mim" ou "não tô preparado ainda". Von Franz chamaria isso de espírito de regressão.
aquele desejo inconsciente de voltar para um estado infantil de dependência. O alerta é que, se não houver uma mudança urgente, o colapso psicológico vai se intensificar. Mas calma, a boa notícia é que sempre há formas de interromper esse ciclo, embora nem sempre sejam fáceis ou confortáveis. E sabe qual é a chave para essa mudança? Tudo começa entendendo melhor o que está por trás disso tudo. A verdadeira raiz desse problema que aflige tantos homens atualmente. Você já reparou como muitos homens adultos parecem presos num ciclo de dependência emocional? Pois é exatamente aí que entra o famoso complexo materno. Não estou dizendo que amar a mãe seja errado, longe disso. A questão é quando esse amor vira um apego emocional excessivo que sufoca a capacidade de crescer e assumir responsabilidades próprias. É como tentar dirigir com o freio de mão puxado. A pessoa não sai do lugar nunca. Imagine o Rodrigo, que não toma nenhuma decisão sem antes consultar a mãe. Desde a escolha da roupa até decisões profissionais importantes, é ela quem dá a palavra final. Não por acaso, o Rodrigo nunca conseguiu desenvolver autoconfiança suficiente para sair da zona de conforto. O complexo materno tomou conta do ego dele, e enquanto isso não for resolvido, o espírito de regressão continua comandando sua vida. Marie-Louise von Franz explicava que esse complexo materno é mais profundo do que parece. Ele atua inconscientemente, criando um medo gigante de perder a segurança emocional que a figura materna representa. O resultado disso você conhece bem: adultos emocionalmente frágeis que sentem dificuldade até mesmo em relacionamentos amorosos, já que inconscientemente buscam replicar a dinâmica familiar. Complicado, né? Mas a saída existe, pode acreditar. Uma dica prática é começar a tomar decisões pequenas sozinho, como escolher um curso, planejar uma viagem ou até decidir morar sozinho por um tempo. Isso ajuda a romper gradualmente esse elo sufocante com a mãe e criar um novo espaço de autonomia. Mas para dar esse passo, é preciso entender o papel fundamental de outra figura que costuma faltar nesse processo. Consegue adivinhar quem é? Quando a gente fala sobre o processo de amadurecimento, é impossível não destacar o papel fundamental que o pai exerce nessa transição. Historicamente, era ele quem abria as portas para o mundo adulto, ensinando a importância de enfrentar desafios e responsabilidades. E sim, aqueles famosos ritos de iniciação eram ferramentas essenciais nessa jornada, servindo para simbolizar claramente a transição da infância para a vida adulta. Imagina só o Daniel, cujo pai sempre esteve presente, orientando-o nos momentos cruciais da adolescência. Juntos eles praticavam esportes, viajavam, e o pai sempre incentivava Daniel a se arriscar em situações novas, demonstrando confiança nele. Graças a isso, Daniel aprendeu cedo a se virar sozinho, desenvolvendo uma forte sensação de autonomia e segurança emocional, longe do espírito de regressão que domina tanta gente hoje. Mas aí entra uma questão crucial. E quando o pai não está presente? Pois bem, é exatamente essa ausência que complica tudo. Sem a orientação firme do pai, os jovens frequentemente ficam presos ao complexo materno, incapazes de romper esse vínculo emocional forte e, por vezes, sufocante. Não é à toa que muitos adultos hoje sentem uma dificuldade enorme para assumir controle da própria vida. E é justamente por isso que Marie-Louise von Franz insistia tanto na importância dessa figura paterna como guia emocional e psicológico. Sem essa figura, os jovens perdem o referencial necessário para amadurecerem emocionalmente. E a consequência você já deve imaginar, não é mesmo? Mas fica tranquilo que no próximo tópico vamos entender melhor como esses ritos antigos podem fazer toda a diferença nessa jornada. Você já reparou como as antigas civilizações tinham ritos de iniciação que marcavam claramente a passagem da infância para a vida adulta? Esses rituais não eram só para inglês ver, não. Eles tinham uma função poderosa: representar simbolicamente a morte da infância e o nascimento de um adulto pronto para encarar desafios. Era tipo um recado bem dado. Agora não tem mais volta. A vida adulta começou de verdade.
Pensa no caso dos guerreiros indígenas, por exemplo. Eles passavam por provas difíceis, como sobreviver dias sozinhos na floresta ou enfrentar testes físicos rigorosos. Esses rituais não eram só para provar coragem, mas também para ensinar que o conforto e a proteção da infância tinham ficado para trás. Assim, eles conseguiam romper o complexo materno, deixando o espírito de regressão de lado e abraçando uma vida nova com responsabilidade. Hoje em dia, esses rituais praticamente desapareceram, e é aí que mora o perigo. Sem esse marco simbólico, muitos adultos permanecem presos emocionalmente na infância. Não é estranho pensar nisso? A gente cresce, envelhece, mas a mente ainda está esperando aquele sinal de que agora é hora de encarar a realidade. Por isso que tanta gente fica perdida, sem entender direito qual é o próximo passo da vida. Mas calma, nem tudo está perdido. Você pode criar seus próprios ritos de passagem modernos. Coisas simples mesmo, como morar sozinho pela primeira vez, fazer uma viagem internacional sozinho ou começar um projeto importante sem a ajuda da família. Esses pequenos passos simbólicos ajudam a consolidar a ideia de que agora você é um adulto de verdade. Mas antes de se empolgar, ainda falta entender melhor por que tantos pais acabaram deixando esses ritos de lado. Quer saber o que aconteceu? Olha só que curioso. Enquanto os ritos antigos ensinavam a importância da independência, hoje temos um cenário bem diferente. Cada vez mais, a ausência do pai abre espaço para que as mães, sem nem perceber, assumam uma posição extremamente protetora. Não é culpa delas, claro. Elas só querem proteger seus filhos. Mas essa proteção exagerada acaba reforçando ainda mais o complexo materno e dificultando a autonomia. Pensa comigo, o Rafael cresceu sem a presença do pai em casa, e a mãe dele, com as melhores intenções do mundo, tentou compensar essa ausência com mais carinho, mais atenção, mais cuidado. Mas o resultado, infelizmente, foi o contrário do esperado. Rafael acabou desenvolvendo uma dependência emocional tão forte que, mesmo adulto, sente dificuldade para tomar decisões simples sem ouvir antes a opinião dela. O espírito de regressão tomou conta sem que ninguém percebesse. Marie-Louise von Franz já havia previsto isso claramente. Segundo ela, a falta da figura paterna não é só física, ela cria um vácuo emocional e psicológico profundo. E nesse espaço vazio, a mãe muitas vezes acaba assumindo o controle absoluto, decidindo cada passo do filho. O resultado é que muitos jovens adultos hoje têm dificuldade em encontrar seu próprio caminho na vida, simplesmente porque nunca tiveram espaço suficiente para isso. E como sair dessa? Bom, um primeiro passo importante é reconhecer esse padrão. Se você percebe que depende excessivamente da opinião materna, talvez seja a hora de começar a criar pequenos espaços de autonomia emocional. Quem sabe tentar algo novo sozinho, sem contar com o apoio familiar. Mas fica ligado, porque essa mudança exige coragem, e o próximo passo é entender o que acontece quando alguém não encara esses desafios cedo o suficiente. Quer descobrir como fica a vida de quem foge disso? O cenário é sério. Jovens que crescem sem enfrentar desafios reais acabam se tornando adultos emocionalmente despreparados. Quando alguém permanece sob o espírito de regressão, evita tomar decisões importantes por conta própria e cria uma fragilidade que atrapalha profundamente sua vida adulta. Não estamos falando de algo leve ou passageiro, mas sim de uma questão que afeta relacionamentos, carreiras e o desenvolvimento pessoal. Olha o exemplo do Carlos. Desde muito novo, tudo era resolvido pela mãe. Desde pequenas responsabilidades até decisões cruciais. Agora adulto, Carlos não sabe lidar com simples problemas do dia a dia, fica perdido e sem saber por onde começar. O complexo materno acabou sendo um peso difícil de carregar, deixando-o preso numa dependência emocional que prejudica todos os setores da sua vida. Marie-Louise von Franz já havia alertado sobre essa situação preocupante. Sem enfrentar desafios necessários à autonomia, esses jovens adultos procuram alívio em distrações rápidas como jogos,
pornografia ou redes sociais. Buscando conforto e evitando conflitos, a realidade adulta parece assustadora demais. O resultado é uma fuga constante, uma tentativa inconsciente de regressar ao ambiente protegido da infância. Mas calma, porque há solução. O primeiro passo é assumir pequenas responsabilidades com coragem, gerenciar seu próprio dinheiro, iniciar um projeto pessoal sozinho ou até mesmo tomar decisões importantes sem pedir opinião. São ações simples, mas fundamentais para sair desse ciclo vicioso. Porém, para realmente entender como tudo isso se conecta à origem dessa dependência emocional, precisamos ir um pouco mais fundo. Vamos descobrir onde tudo começou? Agora me diz, quantas vezes você já se pegou evitando um desafio, esperando que alguém viesse te resgatar? E se essa espera for justamente o que está te impedindo de avançar? A verdade é que enquanto o puer eternus dominar sua mente, enquanto o complexo materno guiar suas escolhas, você vai continuar vivendo uma vida pela metade. Mas você não precisa mais seguir esse roteiro invisível que te empurra para a dependência e para o medo do novo. Você tem duas opções: continuar alimentando o espírito de regressão e aceitar a vida morna, ou iniciar agora o seu próprio rito de iniciação, aquele que te separa de vez do menino que você já foi e te aproxima do homem que você pode ser. E aí, vai esperar mais quantos anos para fazer isso? Ou vai levantar hoje com a decisão de romper com essa prisão emocional? Quero te ver aplicando o que aprendeu aqui. Vai lá e escreve nos comentários qual parte da sua vida mais sente a ausência do pai. Qual atitude você vai tomar hoje para começar essa transição interna? E se esse conteúdo te provocou de algum jeito, mesmo que de leve, se inscreve no canal e ativa as notificações. E aproveita para dar uma olhada. Nos outros vídeos, tem muita coisa lá que vai te ajudar a aprofundar ainda mais esse caminho de transformação.